Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ControleCast, o podcast para tornar o seu time de controladoria e finanças ainda mais estratégico. E olha só, quando o assunto é gestão financeira, acredito que poucos indicadores carregam tanta fama e tantos mal-entendidos quanto o EBITDA. Ele é bonito no papel, ele é repetido em relatórios e reuniões de conselho, tem empresa que paga bônus em cima dele, mas será que ele realmente diz o que a gente precisa ouvir? No episódio de hoje, eu vou receber aqui Marcelo Alves, que ele é especialista em finanças corporativas, com mais de 15 anos de experiência, já passou pela Falcone e hoje é sócio fundador da plataforma Apollo Value Investing e sócio da WB Consultoria Empresarial. E ele não tem medo de afirmar, o EBITDA lhe causa arrepios e pode trazer aí algumas armadilhas para o seu negócio. A gente vai discutir por que esse indicador se popularizou e os perigos de analisá-lo isoladamente. E principalmente, quais as métricas que realmente ajudam a empresa a entender se está criando ou destruindo valor para os acionistas e para os sócios? Se você já se perguntou por que a sua empresa tem um EBITDA positivo, mas o caixa insiste em não aparecer, esse episódio ele foi feito especialmente para você. Então, acompanhe aí o nosso bate-papo. Bom, Marcelo, então seja muito bem-vindo aí ao ControleCast. Já te agradeço previamente pela disponibilidade para a gente bater esse papo aqui. E como é de praxe aqui no ControleCast, eu queria te convidar aí para compartilhar um pouco da tua experiência, um pouco da trajetória, para quem ainda não te acompanha no LinkedIn, não conhece o Marcelo. E aí a gente parte aí para as nossas perguntas. Maravilha, Daniel. Primeiro, agradeço aí demais a Tracy, né, por me convidar aí por essa nossa conversa aí, que eu acho que é muito produtiva e o pessoal realmente está precisando da nossa conversa hoje, com certeza. Né, primeiro, para comentar, né, só para o pessoal me conhecer um pouco mais, eu comecei consultoria em 2010 e lá dentro da consultoria, até para entender por que eu fui para o lado financeiro, né, até por que eu fui, né, me meter lá, vamos dizer assim, né, e agora não vou sair mais de tanto que eu gosto desse lado financeiro. Mas quando eu estava numa consultoria grande, né, eu ia atender os clientes e a gente ia muito focado, e a gente ia focado em custos, ia focado em despesas, ia focado em receita. E aí eu sempre me perguntava, tá, mas quem é que está olhando o todo? Quem é que cuida do todo da empresa? E eu vi que, né, em alguns projetos que eu entrava não tinha esse cara que cuidava do todo. E isso é um problema sério. E deram alguns problemas, alguns ruídos, né, dentro do cliente, porque não tinha ninguém olhando o todo. Exatamente são os pontos que a gente vai ver aqui, né? Porque se não tem ninguém olhando o todo, ninguém tendo a visão sistêmica, né, das finanças de uma empresa, pode gerar, né, resultados ruins, crises, levar a empresa para a crise. Então, isso me despertou muito interesse nas finanças corporativas. E, né, e cada vez mais, né, porque as finanças corporativas é infinita, né, cada vez que a gente conversa com alguém, cruza com alguém, a gente vai sempre aprendendo, vai trocando informações, porque o negócio é, pelo menos na minha visão, né, é muito bom, né, estudar finanças, entender finanças, mas sempre com o princípio básico de que como eu posso ajudar uma empresa, ou como eu posso ajudar um cliente, como eu posso ajudar também alunos, né, que eu também dou aula, como eu posso ajudar, né, clientes, né, que eu tenho outro produto que é a Apollo, que vamos falar no final aqui. Então, como é que eu posso ajudar melhor as pessoas a entender a linguagem do financeiro, como eu digo. Então, é isso que eu sempre, né, busquei, a partir do momento que eu tive esse gosto. Lógico, ainda tem muito que aprender ainda, eu acho que estudar nunca é o suficiente, vamos dizer assim, tem que bastante aprender, bastante trocar ideia, mas eu entrei no mundo financeiro exatamente porque eu vi que tinha esse gap, e de novo, era o gap talvez na minha visão, ou talvez eu não estivesse vendo todo, mas esse gap aí que me deu essa oportunidade de conhecer mais o mundo das finanças. Legal, Marcelo. Eu compartilho bastante. A gente chama, o teu financeiro eu chamo de economesa aqui, que é também o que, quando a gente fundou a Trizio, né, a gente também tinha essa visão desse gap e queria Legal. trazer um pouco de finanças fugindo do financeiro e do economês, né, traduzir um pouco para o empresário que, na grande maioria das vezes, não tem, né, o background financeiro, né, começa com expertise da operação e vai Exato. crescendo, vai evoluindo, né. Exato. Bom, Marcelo, eu já ouvi aqui no LinkedIn, né, e em outras conversas, você comentar que às vezes o EBITDA te dá arrepios, e a gente vai falar bastante dele aqui, vai evoluir a conversa, mas eu queria começar com você trazendo um pouco da tua visão, né, do porquê que o
o EBITDA ele se tornou tão popular, né, como um indicador chave na avaliação aí de desempenho das empresas, né? É muito comum o time de controladoria, finanças, olhar, analisar, reportar muito esse indicador em detrimento, às vezes, de outros. Então, na tua visão, por que ele ficou tão popular? Perfeito, Daniel. Eu quase que ia te responder aqui, na brincadeira à parte, dizendo não sei como, né? Porque esse indicador é tão distorcido, mas eu vou te responder, claro, tem um princípio, sim, né? Tem. O EBITDA, né, como você já sabe, ele começou lá na década de 1980, lá nos Estados Unidos. Ele começou né, essa divulgação maior. E principalmente com as aquisições alavancadas. Por quê? Porque o pessoal lá dos fundos ou de private equity, o que fazia, né? Ele pegava dinheiros de vários investidores e ia lá, né, ajudar essa empresa, ao mesmo tempo para vender depois, claro. E o pessoal esse do private equity começou a perceber, né, que o EBITDA era uma boa métrica, né? Porque lá bota a depreciação, coloca ali, né, toca a ficha e vai. Só que o problema todo dessa questão aí que eu te comentei é que deu muitos problemas. Por quê? Porque o pessoal começou a só olhar EBITDA. Mas como é moda, e a gente segue a moda, né? O ser humano segue a moda, segue a manada, às vezes sem saber, inclusive, por que segue. Então, foi isso que aconteceu. Então, o EBITDA ficou muito famoso lá em 1980, 90 foi para a Europa, inclusive, exatamente porque é uma linguagem simples, é fácil, tudo, mas, como nós vamos ver aqui, ela não é tão boa quanto parece ser. Né? Isoladamente, ele não é tão bom quanto parece ser. Mas, claro, o que aconteceu? Por que ele está tão divulgado? Porque, exatamente, né? Nos Estados Unidos aconteceu, depois na Europa, e esse efeito manada, como eu digo, que sempre segue, o pessoal, né, vai atrás disso. Mesmo, né, o Warren Buffett e Charlie Munger falando, não use o EBITDA, não olhe o EBITDA, o pessoal tem esse vício, esse cacuete, e esse erro é contínuo, né? Porque dentro de uma empresa, quando tu entra, a primeira coisa que fala, sou estagiário, entrei, o EBITDA. E fica impregnado isso dentro das empresas. Mas por que esse indicador apareceu, né? Por causa das aquisições alavancadas, private equity, né, das empresas lá nos anos 80 e 90, e não conseguimos tirar, e não sei se iremos conseguir tirar, no bom sentido, claro, esse indicador como principal das empresas. E aí acho que ele vem para cá, né? A gente tem o Lagida aqui, né? E acho que é comum as coisas chegarem aqui no Brasil, às vezes 5, 10 anos depois que nos Estados Unidos, né? Então ainda tem esse ciclo de amadurecimento ainda até a gente conseguir olhar para outras coisas, né? Exatamente. E aí, Marcelo, até para a gente conseguir aqui dar uma nivelada no papo, por que quando a gente olha para ele sozinho, principalmente, né, para o EBITDA, por que ele não entrega o que o empresário ele precisa saber sobre o próprio negócio, assim? Não, perfeito, Daniel. Por que o EBITDA não entrega o que deveria entregar? A primeira grande ponto que eu chamo a atenção do EBITDA é que o EBITDA ele é em regime de competência. Começa por aí, né? Então, como é que eu transformo isso em caixa? Nós vamos ver, né, no decorrer aqui. Mas a primeira coisa é que ele é competência. O que é competência, né? É nota fiscal contra nota fiscal. Não tem nada a ver com caixa. Não tem nada longe do caixa, né? Né? Como você sabe, a gente tem a nota fiscal, aí tu paga e depois tu vai receber ou depois tu vai pagar. Então, isso aí é o ciclo financeiro, basicamente falando. E aí, de novo, então, regime de competência, em primeiro lugar. Então, ele é a geração potencial de caixa. Só que de uma geração potencial de caixa para um caixa mesmo, nós temos uma distância muito grande. Então essa distância é grande e até tem... Eu até fiz uma pesquisa aqui, que eu peguei empresa da Bolsa, de quanto esse EBITDA se transforma em FCO. Depois até vou falar para vocês, né, de como é que é essa transformação, né, e quanto deveria ser essa transformação de EBITDA em caixa. E, ao mesmo tempo, o EBITDA ele não considera a depreciação, ele não considera o imposto de renda e a contribuição social, ele não considera, né, o custo de capital de terceiro e o custo do capital do acionista, que é o custo médio poderoso de capital. Então, nada ele leva em conta. Então, aquele negócio... E aí a pergunta que às vezes a gente fica é o seguinte: como é que a gente vai pagar, né, uma remuneração variável através do EBITDA se não gerou caixa? A gente pode ter gerado EBITDA, mas o ciclo financeiro foi muito grande, cresceu rápido demais. Ele não gerou caixa. Como é que a gente vai distribuir EBITDA, né, se a minha empresa está em prejuízo? Como é que isso acontece? Exatamente por essa confusão, né? E o EBITDA é regime de competência,
né, que para transformar em caixa, para transformar em fluxo de caixa, é a necessidade de capital de giro, que nós vamos falar, né, também mais um pouco aqui dentro dessas ponderações. E, além disso, olha só, os bancos, os grandes bancos, eles utilizam o tal dos covenants financeiros, e a conta é o seguinte, é dívida líquida sobre o EBITDA. E aí eu pergunto, ninguém paga a conta com EBITDA, ninguém paga a conta com potencial de caixa, a gente paga a conta com caixa. Então, na verdade, um indicador melhor para um banco deveria ser dívida líquida sobre o FCO, e não dívida líquida sobre o EBITDA. Então, assim, é uma série de erros pontuais que levam, né, o EBITDA a ficar tão fortalecido, mesmo ele sendo fraco, né, como indicador de gestão, ele fica muito fortalecido dentro de uma empresa, e o banco vem pedir EBITDA, e todo mundo pede EBITDA. Então, é um problema muito sério que a gente tem que, né, começar a ficar atento nesse sentido, para começar a realmente buscar resultados melhores dentro da empresa. E às vezes a gente vê, né, EBITDA gigantescos, né, lucro, crises, e não funciona, e as pessoas às vezes não entendem por quê. Né, porque, obviamente, né, não transformou o EBITDA em fluxo de caixa operacional. É por isso. Sim, eu acho que uma pergunta muito comum aqui nos projetos que a gente tem com a atriz de implantação, né, quando a gente está fazendo planejamento orçamentário, é justamente essa, né? Pô, tá ali, tá o EBITDA, tá bonitão, e cadê o dinheiro? Né? Para onde foi o dinheiro? Porque você vai ali, às vezes, vincular o EBITDA ao pagamento ali de algum bônus, alguma coisa, mas aquilo não se transforma, né, efetivamente em fluxo de caixa, né, como você comentou, né? Exatamente. E aí, nessa tua trajetória, ou mesmo olhando para cases de mercado, assim, né, você tem algum case real, um caso emblemático, assim, para elucidar esse perigo, né, da empresa olhar só para o EBITDA, e os pontos de atenção que isso pode nos trazer aí? Não, com certeza, e é o que mais tem, né? Eu até costumo olhar muito, né, conversar muito com empresários, e os empresários comentam, né, que é direto, né? Ah, eu olho EBITDA porque todo mundo olha. Eu uso múltiplo EBITDA porque todo mundo usa. Eu fui numa empresa que a pessoa diz, o meu EBITDA está aqui, ó, tá muito bom. Aí eu só pedi para ela mostrar o FCO, né? Porque, obviamente, né, tu vai estudando, vai conhecendo todo o conceito, e o FCO estava absurdamente negativo, e o EBITDA estava muito positivo. Aí eu mostrei para ela esse impacto, né? Mas eu digo, empresa, eu já vi várias, né? Várias mesmo, né? E as empresas entram em recuperação judicial, crises, exatamente por isso. Mas tem três casos emblemáticos aqui no Brasil, que aconteceram lá em 2010, entre 2010 e 2013, que eu trouxe aqui exatamente para enriquecer a nossa conversa, que, né, reflete essa questão do EBITDA. A primeira da OGX, né, o grupo X lá que a gente conhece. Então, as projeções dele, todas as projeções deles foram feitas com EBITDA, né? O futuro do valuation dele era com EBITDA. Só que se esqueceu, né, do CAPEX, esqueceu da queda do valor do petróleo, né, dos atrasos de pagamento, esqueceu uma série de coisas. O que aconteceu? Entrou, né, como vocês sabem, entrou em recuperação judicial. Não vamos longe. A Oi e Portugal, por exemplo, fizeram uma fusão também. E uma fusão pelo EBITDA também. Acreditem, né? Uma fusão pelo EBITDA. O que aconteceu, né? Eles não olharam a alavancagem financeira, porque para gerar um grande EBITDA, às vezes tu necessita de uma grande alavancagem. E os setores de telecom, tu precisa, né, de muito equipamento, muita infraestrutura. Então, né, o CAPEX aumenta, o CAPEX realmente cresce quando tu quer crescer uma empresa. O que aconteceu? É a RJ em 2016, uma das maiores da América Latina. Mas por quê? Porque só olhou o EBITDA. E o último caso que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês é sobre o Pão de Açúcar e a Via Varejo, que também, né? Aquisição justificada também pelo múltiplo de EBITDA, e também ignorou a necessidade de capital de giro, né? O baixíssimo fluxo de caixa livre da empresa. E, obviamente, o que aconteceu? A perda de valor. E é difícil recuperar. Não recupera até hoje, porque o mercado, às vezes, também fica receoso de colocar dinheiro no pessoal que gosta tanto de alavancagem. E a alavancagem, às vezes, não é resultado. A alavancagem, né, sem fluxo de caixa, ela não se sustenta, nem no curto, nem no longo prazo. Então, tem que cuidar muito com esse olhar aí do EBITDA, e esses casos aí nos mostram, né, se a gente não olhar o EBITDA, a gente pode se dar mal. Né? O EBITDA ele não captura CAPEX, NCG, impostos, custos do capital, risco, ele não captura isso. Então, isso é um problema muito sério, e é um problema muito sério para o empresariado. Então, tudo que a empresa que eu entro, estou olhando é EBITDA. Tudo que a empresa que eu entro, a remuneração variável é pelo EBITDA. E aí, como até tu comentou aí, eu chego a dar calafrios aqui.
Por quê? Porque isso aí é um indicador muito ruim para a gestão e é péssimo ainda para a gestão, eu digo, do dia a dia, com as pessoas. Então, é um negócio muito complicado, né, e depende muito de nós aí, de começar a quebrar esses paradigmas aí, que de novo, é difícil, mas a gente faz força aqui, né, nossas empresas vão fazer força para realmente mostrar para o pessoal o quanto, né, vale a pena, né, usa o EBITDA, mas não como indicador principal da empresa. E aí, Marcelo, tu já comentou antes que você tem mais ou menos aí um dado, né, de algumas empresas desse percentual, né, de transformação do quanto que Isso. o EBITDA efetivamente vira caixa. Queria que tu trouxesse isso para a gente. E se tu enxerga, claro que acho que isso vai variar muito de modelo para modelo. Você comentou aí de alguns modelos onde a depreciação, o maquinário é algo muito importante, né? Mas quais são os principais agressores justamente para esse EBITDA não se transformar ali de 1 para 1, né, de EBITDA para fluxo de caixa, na tua visão? Assim, eu vou aproveitar, né, os dois momentos. Primeiro, dentro dessa pesquisa que eu fiz com as empresas de bolsa, lógico, a amostra é pequena, claro, porque e as empresas de bolsa, em tese, E de deveriam ser, maturidade avançada, né? exatamente, as melhores empresas. Sim. Então, uma mediana, claro, porque às vezes tem alguns outliers, né, até de dados contábeis dentro das empresas, mas pegando aqui a mediana das empresas, deu 60% da conversão. 60% da conversão do EBITDA em caixa. Lógico, vai depender muito do setor, isso, claro, né? Tem setores que, né, que fazem 80%, que fazem 70%, a mediana do setor, né? Fazem 63%, 60%. Mas a mediana das empresas de bolsa, lógico, não financeiras, porque, né, financeiras não estão nessa equação aqui. Mas empresas como varejista, alimentos, petróleo, máquinas e equipamentos, né? Uma série de empresas aqui, na verdade, 221 empresas dentro desse estudo aí. Então, 60% é a taxa média de conversão do EBITDA em FCO. Então, é realmente um negócio preocupante. Por que é preocupante? Porque é isso que vai gerar caixa, né? Não adianta tu gerar EBITDA e gerar 60% de caixa. E tem, né, setores aqui que geram 30%, setores que geram 40%. Então, isso aqui é realmente um problema grave, né? Que pode realmente nos prejudicar, e muito. É uma discrepância, de fato, bem grande. E aí você comenta muito, principalmente o teu trabalho no LinkedIn, né? Eu te conheci por lá. Você comenta muito do contraponto, né? Que é a gestão baseada em valor. Explica um pouco para a gente. Eu acho que esse é um assunto muito pouco discutido, pelo menos eu vejo pouquíssimo se falar nisso, né? Acho que vejo o Rangel falar bastante nisso, né? Você falar bastante nisso, mas explica para a gente o que são, qual é a base, os conceitos dessa gestão baseada em valor. Não, perfeito. Inclusive, eu dou treinamento disso, né, mas na visão de ajudar, de apoiar, né? Então, a gestão baseada em valor, ela tem um olhar, né, o nome já diz, né, a buscar o valor, né? Mas o que é valor, né? Valor, né, dentro desse conceito, significa o quê? Que a minha rentabilidade do meu capital investido, que eu vou explicar para vocês o que é, tem que ser maior do que o meu custo médio ponderado de capital. Então, esse spread ROIC menos WACC, né, que a gente chama o custo médio ponderado de capital de WACC, ele tem que ser positivo para estar o quê? Gerando valor. Se isso for negativo, ele está destruindo valor. Então, essa visão toda aí da gestão baseada em valor, o foco principal, o que é então? É cuidar de quem? Primeiro, do ROIC. Quando a gente cuida do ROIC, a gente cuida sim do lucro operacional, né, que conversa com o EBITDA, é claro, né? O lucro operacional é muito importante, tem que ser um valor maior possível, mas ao mesmo tempo, o ROIC tu divide o lucro operacional menos imposto de renda, que a gente chama de NOPAT, a gente divide pelo capital investido. E esse capital investido, normalmente, é que a turma não cuida. Por quê? A turma cuida do lucro, só que o capital investido ele cresce muito mais. E o que é esse capital investido? Com o olhar, né, no financeiro, são os ativos não circulantes, os imobilizados, as máquinas que tu tem que colocar ali para produzir o teu produto, para vender o teu produto. E somado a isso, né, que é o grande cuidado que todo mundo tem que ter, é a necessidade de capital de giro, né? Mas eu sempre falo da variação da necessidade de capital de giro. Porque normalmente, quando tu cresce, quem é que cresce junto? Do quanto você receber e teu estoque. Normalmente, essa dupla cresce junto. Só que se ela crescer mais do que eu gerar de lucro operacional, a minha rentabilidade cai. E se a minha rentabilidade cai, né, e nesse indicador que eu estou trazendo aqui, essa rentabilidade caindo, o que acontece?
vai cair o meu caixa também. Porque se a minha necessidade de capital de giro cresce e o meu lucro operacional está crescendo menos, o meu FCO também é menor. Então, na primeira vertente, vamos dizer assim, do VEA, é o olhar para o ROIC, olhar para o fluxo de caixa operacional. É cuidar do seguinte, eu estou gerando caixa mesmo, até tem um indicador que eu uso bastante, que eu chamo de excelência operacional, que é o NOPAT sobre NCG. Esse indicador para a operação, na minha visão, é super importante. Por quê? Porque o NOPAT ele cuida do lucro operacional. E a necessidade de capital de giro, a turma cuida do contas a receber, estoque com os fornecedores. E o numerador e o denominador é que estão diretamente ligados ao ROIC, né? Diretamente ligados à rentabilidade do capital investido. Então, se a gente usar esse indicador para a operação e aumentar esse NOPAT sobre NCG, o que significa? Que eu estou melhorando meu lucro operacional e estou diminuindo ou mantendo a minha necessidade de capital de giro. E aí, dentro desse trade-off também que eu comento, ainda falando do ROIC, dentro desse trade-off eu também gosto de comentar que o que acontece? Quando tu produz mais, os teus custos, né, eles também ficam menores. Então, tu gera lucro operacional. Só que, ao mesmo tempo, se eu produzo mais, eu posso ficar com mais estoques. Então, eu aumento a minha necessidade de capital de giro. E o inverso também é verdadeiro. Então, existe um trade-off entre produzir mais ou produzir menos, ter mais estoque ou menos estoque. Então, esse trade-off também tem que ser pensado dentro da gestão das empresas. E vocês podem observar que eu não falei nada do EBITDA, absolutamente nada do EBITDA. Eu falei o quê? Da gestão, isso é um lucro operacional grande e uma gestão boa do capital investido. O que normalmente não acontece? Os caras não fazem a gestão do capital investido. Então, eu tenho super lucro operacional, porque eu investi, né? Coloquei máquinas, estou crescendo, dei prazo, né? Minha política comercial, então cresceu quando receber, cresceu minha receita, né? Porque quando flexibiliza a política comercial, cresce também a receita. Então, uma série de fatores que aumentam esse capital investido. Só que tu não busca, né? Tu tem um EBITDA grande, obviamente, só que a tua rentabilidade do capital investido diminui. E, em contraparte com isso, né, tem o custo médio ponderado de capital. Obviamente, né, precisaria de uma live inteira aqui de custo médio ponderado de capital, mas eu vou simplificar, claro, dada toda a dinâmica que ela tem e discussões também infinitas entre os profissionais de finanças, inclusive, para definir melhor o custo médio ponderado de capital. Mas, basicamente, o que é? O percentual que eu tenho, né, que representa a dívida, né, que são os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, ao mesmo tempo com o PL. Só que quem é que tem o PL? É os sócios. Então, esse equilíbrio entre a taxa de juros menos o imposto e o quanto esses sócios querem ser remunerados, que é via KPM, que a gente calcula, né, tem um método para calcular, que é o KPM, e essa ponderação é que eu chego no meu custo médio ponderado de capital. Então, o que acontece? O meu ROIC ele tem que ser maior do que o meu custo médio ponderado de capital. Mas olha só como as coisas se conversam. Se eu aumentar o meu capital investido, isto é, aumenta a minha necessidade de capital de giro, aumenta o meu imobilizado em máquinas, vai aumentar meus empréstimos. Se eu não gerar caixa, vai aumentar meus empréstimos. E o que vai acontecer? Então, o capital investido vai ficar maior ainda. Então, se eu não gerar caixa, o capital investido fica maior ainda, maior ainda. Então, por isso da importância de, sim, eu ter um bom EBITDA, mas, sim, eu cuidar muito da variação da necessidade de capital de giro. Porque isso é que vai fazer com que a gente gere fluxo de caixa operacional dentro da empresa. E é isso que vai gerar o resultado que a empresa espera. E, ao mesmo tempo, se eu gerar um bom ROIC, se eu diminuir o WOC, se eu gerar um bom fluxo de caixa operacional, todos esses direcionadores de valor que eu comentei, eles estão no fluxo de caixa livre de uma empresa quando vai fazer um valuation. Então, o valor da empresa dela é muito maior, porque quando a gente está fazendo valuation no fluxo de caixa livre, o que tem, né? A gente tem lá no passe, né, que é lucro menos imposto, depois soma a depreciação, que quase é o EBITDA daqui, depois tira o CAPEX, que é o investimento, e depois tira a variação da necessidade de capital de giro. E aí tu vai, né, ter o fluxo de caixa e tu vai trazer ele a valor presente pelo WOC. Então, se a gente pensar na gestão baseada em valor, e o valor também está, né, ligado ao valuation. Então, quanto melhor tu fizer essa relação ROIC com o WOC, né, saber crescer, entender que não basta apenas crescer, esse teu valuation fica ainda muito melhor.
E outro ponto, complementando aqui também, Daniel, é que o ROIC, né, essa dimensão do ROIC, ele nos ajuda a parametrizar nosso crescimento. Então, qual é a grande diretriz, né, falando em grandes ordens, é claro, né, tem que analisar cada caso, é um caso, claro, mas falando em grandes ordens, por exemplo, se eu tenho um ROIC de 5%, né, o que demanda, quais são as diretrizes para o próximo ano? Não crescer mais que 5%. Se eu tenho um ROIC de 10%, no próximo orçamento, não crescer mais que 10%. Porque, sim, pode causar o efeito tesoura. Né? Cresce a necessidade de capital de giro, mais do que isso, não. Né? Então, aí o ROIC vai cair mais ainda, a variação do EBITDA por FCO vai ser menor também, menos caixa, e aí o que acontece? Eu vou ter mais empréstimos e menos caixa gerado. Então, caixa menos os empréstimos, esse de curto prazo, o que vai acontecer? Saldo da tesouraria negativo, né? Que em tese a gente chama um pouco, né, de efeito tesouro. Então a parte importante da gente entender e ver como é que as coisas funcionam é que tudo se interliga. Então, por isso que eu digo, né? Se tu começar a conhecer o financeiro ou o economês, né? Se tu começar a conhecer isso, o que vai acontecer? A tua empresa vai performar melhor. E eu já trabalhei em empresas que uma ou outra, o ajuste, né, financeiro levou a empresa para patamares incríveis. E não é porque o produto era ruim, sem qualidade, né? Bem pelo contrário. Produto excelente, mas o que faltava lá para eles? Exatamente o financeiro. E foi isso que a gente contribuiu, a gente ajudou nessa visão do financeiro, porque já era uma empresa boa, já tinha boa gestão, já tinha processos bons. Mas normalmente onde é que o pessoal se perde? É nessa visão né, os demonstrativos financeiros trazem. Por quê? Porque, infelizmente, só ficam olhando o EBITDA. Então, uma coisa que tu falou que chamou atenção é que é mais ou menos você olhar para aquele crescimento a qualquer custo, né? Se eu não olho para esse spread, para essa diferença entre o que eu tenho ali de retorno sobre o capital investido, menos o meu custo médio ponderado de capital, se eu não olho para esse spread, para essa diferença, ao invés de gerar valor para o bolso lá do empresário, tu pode estar destruindo o valor. Basicamente é isso. Exatamente. Perfeito. E aí, eu acho que um parênteses importante aqui, né? Eu venho muito do mundo da tecnologia, muito do mundo do venture capital, de startup. Então, a gente, desde cedo, eu fui muito acostumado a olhar por múltiplos de EBITDA, como a gente comentou no começo, não olhar para esse todo, né? Uhum. Em que momento que esse modelo funciona bem para qualquer momento de empresa, para qualquer modelo de empresa, Marcelo? Te pergunto isso porque, por exemplo, né, você pega uma startup, ou mesmo uma empresa early stage, assim, de começo, né? É muito comum que essa geração de valor, ela esteja lá na frente, né? Ela é uma promessa futura. Então, em que momento que esse modelo de gestão baseada em valor passa a fazer ainda mais sentido? Claro que ele pode ser sempre uma referência, né? Mas quando que ele vira aí ditar mais a regra do jogo? A tua pergunta é muito interessante mesmo, né? Lógico, funciona tanto para startup quanto empresas grandes e empresas normais, tá? Porque tu vai Por quê? acompanhar essa evolução, né? Exatamente, porque o que a gente tem que obedecer em algumas startups, eu também vejo. Né? Pô, o cara faz, né, todo empreendimento, ganha milhões lá e não performa. Por quê? Exatamente porque não seguiu ou não olhou, óbvio, né, que às vezes não dá certo, às vezes o mercado entende como aquilo que não funcionou, não deu, mas eu estou pegando casos que poderiam dar certo e não deram certo pelo financeiro, porque às vezes é produto, né, o produto não deu, lancei, isso aí acontece também com bastante frequência. Mas o que a gente tem que olhar? Se eu estou investindo um dinheiro X, eu tenho que ter um retorno, certo? Então, Certo. toda e qualquer empresa é do mesmo jeito, o mesmo formato de andar. E o que significa isso? Eu vou botar 1 milhão numa startup. Né? Sou empresário, vou botar 1 milhão. Eu vou dizer o seguinte, tá, então daqui a 6 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, eu quero um retorno de X, Y, Z. Como é que ela vai fazer esse retorno? Exatamente usando a gestão baseada em valor. Por quê? Porque ela tem o capital investido, o que ela precisa fazer? Gerar lucro operacional. Independente de como acontece isso, né, é receita menos custos menos despesas. E aí pode ser os custos, né, de máquina, matéria-prima ou de pessoas alocadas. Se essas pessoas que estão alocadas na startup, né, produzindo, né,
aplicativos, produzindo softwares, o que elas têm que fazer? Gerar resultado. Então, a primeira coisa que tem que fazer é gerar resultado. E quando alguém coloca dinheiro numa startup, o que ela tem que fazer? Gerar resultado com mais velocidade, porque é isso que o cara quer. Olha, você está dinheiro para tu gerar com mais velocidade. Mas por que não acontece? Porque vai tudo desorganizado, né? Vai tudo, né, ladeira abaixo, por quê? Também porque não condicionou exatamente quanto receber, não condicionou a equipe, não condicionou o crescimento. Então, tudo existe uma forma de crescer. Obviamente, tem algumas empresas que arriscam e dão certo, mas não é a maioria. É que eu digo sempre, né? A gente quer fazer, né, que nem todo mundo está fazendo, mas a maioria não é igual a todo mundo. É o mesmo caso do EBITDA, não tem como usar isso. Cada caso é um caso, né? Cada negócio é um negócio. Mas sempre olhar, sim, com a visão do que? Primeiro, eu tenho rentabilidade. O que é rentabilidade? O sócio botou dinheiro aqui. Qual é a rentabilidade que eu dei nesse ano para o cara? Aí o cara vai dizer, não, mas esse ano eu aceito, vocês estão começando. Mas ele vai aceitar até quando isso? Né? Que é o papel de toda a startup, né? Quando é que tu vai me dar resultado? E às vezes não dão, né? E também existe aquele modelo, né? Que eu tenho 100 startups, uma vai dar certo, uma vai ser o Facebook, uma vai ser o LinkedIn. Cada um tem seu conceito, claro. E eu não vejo assim, porque também, né, logicamente, né, é por tentativa e erro quase, mas tu poderia sim colocar todos esses indicadores da rentabilidade do capital investido, né? Isto é, o lucro operacional, o quanto tem necessidade de capital girou de capital investido para essa produção, qual é o custo médio ponderado de capital. Sim, se eu não gerar valor, eu não tenho valuation melhor. E, obviamente, eu nem vou comentar dos valuations vezes a receita, né? Nem vou comentar, porque isso aí é um sonho, né, de narrativas e criações que, às vezes, que a maioria dos casos, de novo, não dão certo. Então, mas o ser humano gosta de pegar um caso como referência e usar aquilo lá para tudo. Foi o que aconteceu lá no EBITDA, está acontecendo agora nas startups. Sempre tem uma moda, né, e a gente se perde dentro da moda. Logicamente, tem caras, né, que estão milionários, bilionários, fazendo desse jeito. Mas não é todo mundo, gente. É isso que eu quero deixar bem claro. Às vezes tu consegue. Às vezes tu é uma estrela cadente e conseguiu. Mas todo mundo, né, tem que batalhar para fazer o certo, fazer o correto para as coisas realmente funcionarem. Mas te respondendo, então, Daniel, funciona sim para todo e qualquer tipo de empresa. Mas tem que olhar como isso funciona, de que jeito funciona. Porque daqui a pouco, assim, eu tenho mais operadores, não tem estoque, mas eu tenho, então, quanto receber e tenho meu lucro operacional. Se eu aumento a minha equipe, o que significa isso, né? Que eu vou aumentar minhas vendas, eu vou aumentar meu quanto receber. E o meu lucro operacional, como é que vai ficar isso? E a minha geração de caixa, como é que vai ficar? Porque quanto maior a conta receber, né, eu tenho que financiar todo esse meu conta receber. E esses parâmetros todos de qualquer tipo de empresa, por mais que tenha inventado um monte de nome bonito, né, para as startups, né, churn, não sei o que, churn, um monte de nome bonito, mas ao fim é tudo a mesma coisa. É tudo igual em termos de empresa. E também na minha visão, né, nesse sentido da moda, né, querendo mostrar que a moda sempre teve. Sempre teve startups. Só que agora nós inventamos outros nomes. Mas sempre teve alguém criando empresa, alguém abrindo empresa, alguém quebrando, outros tendo sucesso. Sempre teve isso. Só que, obviamente, né, com a tecnologia, veio agregar mais ainda, mais velocidade nisso, obviamente. Mas sempre tivemos startups. Desde que a gente, né, pessoa, né, desde 1700 tem startup. De alguém inventando, alguém vendendo para alguém comprando de alguém, sempre teve. Então, nada é novo. Né? O indicador de gestão baseada em valor também não é novo. Ele é antigo, ele não é novo, nada é novo. Mas a gente demora para aprender, demora muito para aprender e, né, a gente vai sofrendo aí com a economia, com as empresas, vamos andando no dia a dia exatamente com esses problemas que a gente vê aí demasiado aí, né? E às vezes fundos que dizem que vai pagar e não pagam, né? No mercado financeiro às vezes, né, a gente fica desconfiado, né? O que está acontecendo isso, né? O fundo do fulano deu problema, está vendendo tudo. O que está acontecendo? Então é realmente difícil, mas na minha visão, claro, é que os caras não conhecem os fundamentos e, ao mesmo tempo, conhecendo os fundamentos, como é que eu pego o dinheiro disso? É a mesma coisa, né, só para complementar, da remuneração variável com o EBITDA. É a mesma coisa. O EBITDA sempre vai ser maior do que o FCO. Normalmente vai ser maior do que o FCO. Né? Só empresas que têm uma NCG muito negativa, por exemplo, como é o caso da Ambev,
que ela tem o EBITDA junto com o FCO. Mas normalmente ela tem aquele 60% de conversão. Mas o que eu escolho? Eu escolho o EBITDA também. E eu, se fosse outro, se eu também escolheria, né? Porque em cima do EBITDA o valor é muito maior e é menos desgaste, né? Porque tu tem um grande EBITDA e não precisa cuidar de máquina, não precisa cuidar da necessidade de capital de giro, é só vender, é só cair correndo. Então tem uma série de coisas, né, para se revisitar, na minha visão, claro, no mundo corporativo, que, né, para fazer esses ajustes aí para realmente melhorar o mercado financeiro e as empresas como um todo. Muito legal essa visão. Eu concordo, acho que tem muita coisa que é roupagem nova para coisa antiga, né? E aí, essa gestão baseada em valor que você comenta, eu acho que acaba tangibilizando muita coisa do que, principalmente o mercado de venture capital, vai muito no intangível, né? Então, acho que é bastante complementar até o modelo. E aí, Marcelo, e depois eu vou tentar deixar aqui na descrição, tanto do vídeo, do Spotify, quem estiver ouvindo, as fórmulas desses indicadores e um pouco mais sobre esses indicadores aqui para o pessoal que está conhecendo agora. Mas eu queria entender de você, assim, a gente falou bastante do EBITDA, mais tradicional, então quais os principais indicadores aí que os profissionais de finanças e controladoria, eles deveriam analisar, né, pensando na gestão baseada em valor? Já citou alguns aí, mas vamos elencar eles aqui agora. Não, perfeito, mas também, assim, até antes de comentar isso, na minha visão, a primeira coisa que a gente tem que mudar é a mentalidade. Eu acho que se a gente não mudar a mentalidade, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, só que a gente não muda, né? E óbvio, o que eu aprendi na vida também, que ninguém muda ninguém, tá? E a gente vai aprendendo com o outro, e às vezes vai aprendendo pelo próprio emprego. Isto é, tu não quer aprender porque, olha, tá bom, eu tô subindo de cargo, então vou ficar, né, a melhor coisa aqui, não tem. E então, aí, Marcelo, tem duas mudanças de mentalidade, né? Tem a mudança do financeiro e tem a mudança para quem esse cara reporta, que é o sócio dono, né? O cara que tá lá, né? São duas mudanças grandes de mentalidade, né? Porque ambos estão acostumados a olhar para a mesma coisa, né? Exatamente. Né? E aí um grande problema também, né? E às vezes os próprios caras conselheiros, né? Os caras de fundo só querem perguntar do EBITDA. E aí, como é que tá o EBITDA? Sim. Como é que vai mudar a mentalidade se as coisas continuarem desse jeito, nesse formato? Não tem como. Tem uma frase que eu gosto muito que é: diga como me medes, que eu me direi como me comporto, né? Então, se tu me mede que é do Goldratt, né? Do cara da Meta. Isso aí. Eu não tenho certeza de quem é, mas faz muito sentido nesse contexto que a gente está conversando, que é, pô, se tu me analisa pelo EBITDA, eu vou fazer o possível para isso aqui estar o mais inflado possível, o mais bonito possível, né? Exatamente. E tu falou perfeito. E aí aquele negócio, é uma mudança de cultura, tá? Por exemplo, Marcelo já trabalhou em vários tipos de empresas, já peguei vários tipos de cultura. Então, dependendo da cultura, tu não se adapta, tu muda, tu troca, mas a cultura está enraizada, né? Porque as pessoas estão lá, né? E as pessoas que falam do EBITDA estão na diretoria. As pessoas que falam no EBITDA cresceram na carreira. E aí eu te pergunto, quem é que não vai crescer na carreira? Quem é que vai se importar com gestão baseada em valores se é o EBITDA que faz crescer na carreira? Exato. Que é o EBITDA que transforma o teu salário de 10 para 20 mil. O que interessa? E eu acho que é isso que o pessoal pensa, né? Para que eu vou estudar, né? Se meu chefe não quer saber de EBITDA e eu estou ganhando meus 25 mil aqui. Né? Que diferença faz? Mas, de novo, né? Mas eu penso sempre nas empresas que elas têm que se recuperar, né? Tem empresas com PL negativo, tem empresas com EBITDA fantástico, sem caixa, não sabe o que fazer, não entende. Então, a primeira coisa, né? A primeira mudança, de novo, é a mentalidade. Talvez a mais difícil, né? Para depois mergulhar nesses indicadores. E como sugestão, né? Aí complementando também, obviamente, tudo que eu já falei aqui, mas a primeira coisa, e até nos meus cursos eu falo o seguinte, tudo bem, vamos passar do EBITDA para qual indicador primeiro? Eu passaria primeiro para o FCO. Por quê? Porque é menos indolor, como eu digo, né? Porque tu já tem o EBITDA e tu coloca ali quem? A variação da necessidade de capital de giro. E aí tu já tem o FCO. Lógico, o FCO, né, dependendo da empresa, vai dar um resultado que tu não vai querer apresentar. Mas tu fala a língua do empresário também, né? Porque ele sabe que aquele EBITDA não cai, não se transforma, e ele pergunta de onde vem, tu consegue responder isso também, né? Com o FCO. Exatamente. Né? Então, a primeira dica que eu dou é comece a olhar a empresa pelo FCO.
Por quê? Por que essa dica talvez seja essencial, principalmente, né, para empresas que têm a maturidade não tão grande, né, em termos desses conhecimentos que nós estamos trazendo aqui? Porque todo mundo tem o EBITDA, claro, né? É o mais utilizado. E todo mundo tem a variação da necessidade de capital de giro, que é quantos receberam, mais estoque, menos a quantos a pagar. Todo mundo dentro de uma empresa, qualquer tipo de empresa, tem essas variações. Então, tu começa a olhar e ver o seguinte: o quanto de fluxo de caixa operacional eu estou gerando? O quanto de fluxo de caixa operacional eu consigo gerar? E já muda o olhar. Então, segue olhando o EBITDA, segue, né? Porque, de novo, mudar as pessoas é difícil, mudar a cultura é difícil, e eu também falo por mim, né? Sou uma pessoa, não é fácil a gente se mudar. Não é fácil a gente. Vou mudar, dar um estalinho aqui, ó, e mudei. A gente sabe que não é assim. Mas a dica é a seguinte: sigam olhando o EBITDA e comecem a olhar o FCO. Primeiro movimento. Depois que isso aconteceu, comece a olhar aquele indicador de excelência operacional, que é o NOPAT sobre NCG, porque o NOPAT tu tem, né? Que é o lucro operacional, que é parte do EBITDA, menos imposto de renda, e divide pela NCG, que é exatamente, né, aí a NCG total, não a variação, pela NCG que tu usa para quê? Para medir o FCO lá. Então, e aí depois do NOPAT sobre NCG, o que tu vai conseguir medir? A rentabilidade do capital investido. Obviamente, tu tem que olhar o ativo não circulante, mas a parte operacional tu já tem. E tu já melhorou a parte operacional. Tu melhorando essa parte operacional e depois, obviamente, olhando para o teu ativo não circulante, o que eu posso vender? Né? Qual é a máquina que eu posso vender? E eu, inclusive, né, quero compartilhar com vocês, que eu tenho uma história que eu entrei numa empresa, fiz um diagnóstico, e aí dentro desse diagnóstico, o ativo não circulante estava muito grande, estava pequenininho de caixa, empréstimo gigantesco. E aí, obviamente, é um diagnóstico preliminar que a gente faz sempre quando a gente vai fazer consultoria. E aí eu fiz esse diagnóstico e falei para o empresário assim: olha, nós temos que pensar em vender máquina. Né? Lógico, o cara quase me expulsou da sala, claro, mas me contratou tudo, mas depois eu fui entender melhor como é que era o negócio dele. Né? Então, realmente era muito difícil da gente vender aquele ativo não circulante que ele tinha, aquelas máquinas que ele tinha. Então, como é que a gente tinha que solucionar isso? De outras formas. Então, o que a gente foi revisitar? Vamos revisitar os preços, revisitar mix, revisitar custo, revisitar despesas, revisitar o capital investido, né? Fora isso, né? Revisitar a necessidade de capital de giro, estoque. Então, a gente foi revisitar outros direcionadores de valor, porque o ativo não circulante que estava lá era realmente complicado de vender. Eram máquinas muito grandes e muito caras. Lógico, né, em último caso, venderia, sim, mas a gente fez, infelizmente conseguimos recuperar, a gente recuperou a empresa melhorando, né, o mix, produtos, sabendo vender, coisas. Então, o olhar é esse, né? E, obviamente, e depois a gente pode olhar o custo médio poderoso de capital, sim, mas uma coisa leva a outra. Se eu melhorar meu ROIC, eu melhoro meu caixa, eu equilibro a minha estrutura de capital, mesmo sem saber o que é esse tal de custo médio poderoso de capital. Mesmo sem olhar para o custo médio poderoso de capital, as coisas já, né, automaticamente já vão melhorando. Então, o que eu digo é o seguinte: inicialmente, olhe o ROIC, depois, né, conhece, estuda e melhore o custo médio poderoso de capital. Mas tu melhorando a rentabilidade do capital investido. E quais são os direcionadores, né, de valor? Primeiro, um lucro operacional o maior possível. Segundo, o teu ativo não circulante e a tua necessidade de capital de giro muito bem controlado, né, muito bem dimensionado, né, o ativo não circulante, até para fazer, né, investimentos posteriores com caixa, é claro, ou para ver se cabe nisso. Né? E dentro desse conceito aí de descobrir qual é a minha rentabilidade do capital investido, tu vai calibrar o crescimento da tua empresa. Então, isso que tu tem que fazer no orçamento para 2026, que você já deve estar começando agora. Né? É esse olhar, isso é qual é o tamanho de crescimento que eu posso fazer, qual é o tamanho de crescimento que eu posso realmente oferecer para que a minha empresa não fique sem caixa. Então, esse é o grande olhar, né? Minha sugestão aí para todos, principalmente agora que estamos no início aí dos orçamentos de 2026, já tentar mudar essa mentalidade para performar melhor no próximo ano. Muito bom, muito bom. Acho que foi um passo a passo aí bem prático, né? Para quem tá ouvindo, começar esse processo de mudança e complementar aí com essa visão, né? E aí tu comentou sobre o planejamento 2026, né? De fato, muita empresa já deve ou deveria estar pensando nisso. E aí, pô, você tem um cenário onde tá a Selic altíssima, né?
E querendo ou não, passa a ser até um ensejo, né, para o profissional trazer essa conversa para a mesa, né, Marcelo? Porque uma coisa é você operar com com um custo de capital mais baixo, outra coisa é tu ter uma Selic do jeito que tá, né? E isso aí, Daniel, lógico, afeta o custo de capital, mas também afeta o custo de oportunidade, né? Porque isso é uma escolha, né, que a pessoa tem. Eu vou colocar o Sim. dinheiro na minha empresa, que está tendo ROIC de 5%, ou vou colocar dinheiro numa poupança, por exemplo, que está me trazendo 10, 11%, né, descontando tudo. Então, Sim. é uma questão de custo de oportunidade. É aquele negócio, Uhum. onde é que eu invisto? Né? Aqui no Brasil, é melhor sim investir na poupança. Por quê? Porque Uhum. são poucas as empresas, Que, né, que têm pô, uma rentabilidade talvez maior que a acima poupança. sim, Então, sim. tu não torna atrativo isso. Lógico, né, tem vários motivos, né, da economia para isso, mas eu estou trazendo aqui, né, o olhar, né, do empresário. Né? O Uhum. empresário tem duas escolhas: ou eu boto também na minha empresa, ou eu boto esse dinheiro na poupança. E aonde é que eu vou botar? Uhum. E aí é antes do custo de capital, né? É o custo de Uhum. oportunidade. E o custo Uhum. de oportunidade hoje pode olhar, tá 11, 12%. E como é que Uhum. e aí eu olho para o outro lado, meu ROIC está 5. Eu, para gerar, né, spread para mim, eu tenho que aumentar primeiro meu ROIC para 15. Como é que eu faço isso? Não é de uma hora para outra. Então, por isso que eu digo, é uma escolha. E por isso que, normalmente, quando, né, a Selic está alta, o pessoal dá uma segurada exatamente para manter esse equilíbrio. Ou tu coloca tudo a Selic, é uma escolha, né? Ou deixa lá até o mercado performar. Porque o grande ponto dentro desse custo de oportunidade é que a rentabilidade do capital investido tem que ser maior do que o custo médio padrão de capital. Uhum. Obviamente, né, o custo da dívida pode subir, ou vai subir também, né? E impacta, né, no custo médio padrão de capital. E aí, como vai impactar, eu sou empresário, também tô correndo riscos aí aqui também, né? E normalmente, né, ou para não dizer sempre, o custo médio ponderado de capital próprio do acionista sempre tem que ser maior do que o cara que está emprestando. Né? Isso é uma dinâmica clara disso por causa do negócio, né? Porque o acionista é o último a receber tudo, então o risco maior é o dele. Então, Uhum. tudo isso aí tem que você colocar na mesa. E sim, a Selic prejudica, e daqui a pouco, sim, deixa na Selic durante 2, 3 anos e depois reinveste na tua empresa. Porque aí já vai ter um retorno, né? Da poupança, ou CDIs, ou seja lá onde for. E é esse que é o grande, né, jogo econômico, digamos assim, né, e financeiro do mundo empresarial. Então, tem que saber, né, onde colocar o dinheiro, Sim. em que momento seguro, que momento bota ações, que momento bota mais em renda fixa variável. Né? E, lógico, é muito amplo aqui, mas, Uhum. mas falando em finanças empresariais, é o custo de oportunidade. Né? Ou Sim. poupança ou empresa. É uma escolha. Emoções à parte, no final do dia, o empresário ele é um grande alocador de capital, né? Seja Exatamente. dele próprio, de terceiros, é Exatamente. isso, né? Muito bacana. Bom, Marcelo, para a gente encaminhar para o final aqui, a gente abordou aqui no episódio, acho que conceitos que, querendo ou não, não são tão populares, né? E acho que uma dificuldade que é muito comum de aparecer é justamente como construir, como apresentar esse tipo de indicador, esse tipo de análise que a gente trouxe aqui, né? Então, eu queria que tu aproveitasse agora o finalzinho para falar mais sobre a tua plataforma, né? Sobre o Apollo, que a gente consegue tirar de insights de lá, né? Para as empresas que estão nos ouvindo aqui também. Não, primeiro, de novo, Daniel, muito obrigado pela oportunidade, porque a Apollo Value Invest, né? Depois, inclusive, o Daniel vai passar para vocês um cupom aí que a gente fez especial para vocês, tá? Sim. Mas qual é a ideia, né? É ficar firme no valor invest, né? O valor invest é o valor, né? É o valor Uhum. intrínseco, é o valuation. Então, tudo isso aqui que eu comentei com vocês vai aparecer lá na ferramenta. E a parte legal da ferramenta, depois, né, eu tenho alguns links também que o Daniel acho que pode deixar aí para vocês conhecerem, Eu vou deixar sim. compartilhar, mexerem. Então a gente passa por todos esses indicadores que a gente comentou. A gente passa por rentabilidade do capital investido, a gente passa por estrutura de capital, passa pelo balanço, inclusive, né, modelo de Fleury, para quem conhece, né, o balanço, o DRE, todo o DFC, exatamente para ver essa conversão de EBITDA Uhum. em caixa. Tem uma parte de correlações, tem uma parte de aprendizado, né, que tem os livros ou, né, leituras, coisas. Mas a parte também que a gente traz como um ponto muito importante, né, de transmitir para vocês é que tem a parte das minhas empresas. Isto é, eu posso colocar uma empresa privada, por exemplo, o Marcelo está ajudando aqui, por exemplo, estou na WB Consultoria, estou ajudando o pessoal da consultoria. O que eu faço? Eu cadastro essa empresa
né, no Excel, carrego aqui e tenho essa mesma visão, né, que vão ter empresas de bolsa, né? O Daniel vai passar para vocês a da Ambev, que a gente liberou, para o pessoal navegar, mas essa mesma visão que vocês vão ter da Ambev, vocês vão ter das suas empresas, né? Consultores também já estão conversando com a gente, porque imagina ter um portfólio, né, com 10 empresas, 15 empresas, e que tu possa fazer a gestão pela Apollo. E a gestão nossa é gestão baseada em valor. É tudo isso que eu comentei. Inclusive, né, no resumo que a gente começa mostrando o valor econômico agregado, né, que é o ROIC menos o WOC. A gente começa a mostrar esse spread. Então, toda essa visão aqui, que a gente conversou hoje aqui, é o que traz a plataforma. Tá? Espero que vocês realmente gostem da plataforma, usem a plataforma, e o Daniel vai deixar todos os links e o cupom lá para vocês aproveitarem mesmo e, de novo, mudar a mentalidade. A gente também, né, criou essa plataforma exatamente para a gente mudar a mentalidade, mudar na mentalidade dos gestores, dos acionistas, dos conselheiros, porque a gente sabe como é difícil, né? É um jogo de interesses internos e é difícil de mudar dentro de uma empresa, é difícil de jogar outro jogo, né? É um sistema, né, empresarial, então a gente tem que, dentro desse sistema empresarial, se ajudar, né? E ajudando as empresas, a gente consegue performar melhor. E também, eu gosto sempre de dizer, né, não ia deixar de dizer aqui, o pessoal normalmente gosta, né, de treinamento da área comercial, treinamento da área de liderança, mas esquece dos treinamentos da área financeira. Só que tudo que acontece na empresa é na área financeira. Tudo, né? O que eu faço dentro de uma empresa, né, quebrei uma máquina, vai lá, né, vou aumentar os custos. Produzir mais ou menos, vai estar lá no custo. Vendi melhor ou pior, quando vocês receberam. Produzi mais, não vendi, estoque. Então, tudo que acontece em uma empresa, literalmente tudo, está nos demonstrativos financeiros. Então, se tu quiser ser um empresário de verdade, porque, né, desculpa até aqui, mas alguns brincam de ser empresário, mas se tu quiser ser empresário de verdade, tu tem que conhecer os demonstrativos financeiros. Tu tem que saber ler os demonstrativos. Ler o balanço, ler o DRE e ver o DFC. E tu vai ver se tu, né, se você se indigna com isso, fica outra visão de empresa e de outras diretrizes da empresa, melhorando exatamente o que a gente precisa. E na Apollo, a gente traz exatamente essa visão, né, que eu acabei de trazer para vocês, exatamente essas ponderações com a visão da gestão baseada em valor. E vai dar todas as diretrizes, né, é uma ferramenta, eu acho que vocês têm que, pelo menos, testar, mas eu acho que a grande maioria que testa, aproveita, né, faz as suas assinaturas e todas os pontos que eu trouxe aqui tem lá, e quando entrar lá tem todos os valores de assinatura, tem tudo direitinho. Utilize o cupom, obviamente, que o Daniel vai passar. E é isso, gente. Por favor, usem a Apollo para gerar valor para a sua empresa. Bem legal, Marcelo, bem legal. E aí, até aproveitando, né, para quem já utiliza o Twizy, a Apollo é bastante complementar. Então, você consegue ir lá no Twizy e exportar o DRE que você já tem lá, que é integrado totalmente com o teu RP. Exporta o teu DRE, exporta o teu fluxo de caixa, os teus indicadores que você já tem lá no Twizy. Você consegue ali, o Apollo tem um template, né, Marcelo? Você vai lá, coloca pro template, importa, e aí você tem aí também esses indicadores de valor, né? E essa dica que tu deu para a turma é essencial. Faz essa exportação e a Apollo, sim, ela disponibiliza todo um balanço da RDFC em Excel, né, que é um padrão, mas a parte boa já vai estar tudo lá exportado para vocês poderem realmente usar. Perfeito. Marcelo, queria te agradecer demais aí pelo bate-papo. Eu aprendi muito aqui hoje, então foi fantástico. Obrigado pela tua disponibilidade aí mais uma vez para conversar comigo. Não, quem agradece sou eu, Daniel. Muito obrigado aí, fico à disposição. E é sempre bom, né? Sempre gosto de falar desse tema, né? Às vezes polêmico, às vezes os caras fogem das finanças, né? É que nem no colégio, né? O pessoal foge da matemática, né? No mundo corporativo, o pessoal foge das finanças, infelizmente. É verdade. Porque, lógico, eu tenho um viés, claro, mas para mim a parte mais importante, né? Sem sombra de dúvida, é a gente saber finanças para a gente ser empresário. Se a gente não souber finanças, e de novo, né? Alguns conseguiram performar, mas não é todos. Alguns realmente precisam desse conhecimento maior de finanças para transformar a sua empresa numa melhor empresa. E tá cheio de empresa boa, tá, gente?
Bem pelo contrário, é muita empresa boa e muita gente boa. Só precisa desse clique aí, clique da gestão baseada em valor, que eu acho que na nossa conversa aqui, tomara que a gente tenha despertado aí o interesse da turma, eu acho que vai contribuir bastante. Daniel, muito obrigado, fico à disposição aí para qualquer outro tema aí, obviamente ligado em finanças, estou aqui. Valeu, Marcelo. Bom, pessoal, espero que vocês aí também tenham gostado desse episódio. Um grande abraço e até uma próxima vez. Até mais.